Um bom dia para quem possa estar assistindo. É, Hoje é dia 25/8 de 2020. São exatamente 8 horas e 34 minutos da manhã do dia 25. É uma terça-feira. E o objetivo desse vídeo é fazer um relato da vida de digamos, da rotina de um professor durante o período da pandemia. Eu separei esse dia específico para fazer essa gravação porque hoje eu tenho atividades em todos os ambientes de trabalho que eu estou atualmente, nesse momento. E aí agora pela manhã, o que nós temos é exatamente uma reunião com alguns colegas de trabalho para determinar alguns assuntos referentes à escola do estado onde eu atuo, né, no estado de Rondônia, no município de Ji-Paraná. E aí um dos motivos dessa pauta da nossa reunião vai ser um cronograma do Enem e uma opinião. A gente vai fazer um estudo sobre como é que possa ser umas novas postagens das nossas atividades no Classroom. Aí esse meu compromisso é a partir das 9 horas. Então aqui já tem o link. A nossa reunião vai ser através do Google Meet, onde vamos fazer uma interação com basicamente 7 integrantes, né, da nossa equipe da escola. E após disso, eu tenho à tarde uma aula com meus alunos dos segundos anos da Escola Alejandro, do município de Ji-Paraná, onde eu vou preparar essa aula ainda. E aí eu quero fazer a gravação do meu método de preparo. E à noite eu tenho uma outra aula que vai ser um cursinho preparatório do Enem. Então, espero muito contar com a participação de vocês, né? E aí vamos seguindo a linha. Agora são 10h56. Terminou minha reunião, tem em torno de uns 30 minutos. E aí, continuando a minha rotina de hoje, eu preparei para os meus alunos uma lista. São uma lista de 8 exercícios trabalhando com a função quadrática. Então, mais exercícios voltados à contextualização. Onde essa lista de exercícios eu vou passar ela com uma apresentação de slides, onde vai facilitar a minha aula que eu vou fazer com eles hoje à tarde, às 15 horas, uma aula síncrona, uma aula destinada aos alunos do primeiro ano da Escola Alejandro. Então, nesse caso, como eu já tenho a lista preparada, eu abri ele no Firefox, porque tem uma função dela que me facilita muito a elaboração das minhas aulas, a elaboração das minhas apresentações, que é a opção de capturar a tela. Então, eu uso essa opção, essa função do Firefox, que me facilita bastante. Então, aqui eu já tenho a apresentação pré-preparada, é o modelo que eu utilizo em todas as minhas aulas. Então, nesse caso aqui, o tema da minha aula. Então, aqui eu tenho a minha tela inicial, né, a minha apresentação, o título. E agora, essa daqui é o slide que eu tenho o hábito de colocar os exercícios em si. E aí o meu processo de colocar o exercício funciona da seguinte maneira. Eu gosto sempre de trabalhar com a imagem no maior tamanho possível, porque aí quando eu vou fazer a redução dela no slide, eu não tenho que perder a qualidade. Então aqui eu tenho o nosso exercício número 1, da mesma maneira que eu vou ter até o exercício de número 9. E aí, agora eu vou fazer a captura da tela desse exercício. Então eu faço o enquadramento da maneira que eu acho viável, né? No caso aqui eu vou copiar a imagem. E aqui na apresentação eu vou fazer o processo de colar. Então tá aqui a minha imagem, e aí eu começo a ajustar ele no slide da maneira que eu tenho preferência, da maneira que eu gosto de trabalhar. Bom, agora são 14h40, eu vou começar dentro de 20 minutos a minha aula programada, né, com os alunos do Alejandro. E aí eu quero mostrar para vocês como é que está, digamos assim, a minha bancada de trabalho para essa aula. Então, o que eu fazendo a utilização agora é... Então, eu tenho aqui no notebook, ali eu tenho os exercícios que vão ser aplicados no suporte. E aí,
Como material, eu estou utilizando uma mesa digitalizadora. Esse aqui foi um material que eu comprei em 2011, 2010 a 2011, eu não me recordo bem, e nunca utilizei. Então só comecei a fazer o uso dela agora nesse período. Então é um material que está me ajudando muito. E digamos que sem ele eu não conseguiria fazer as minhas aulas síncronas de uma maneira mais própria para o ensino-aprendizagem. Bom, nossa aula de hoje vamos continuar o estudo da função quadrática. E aqui eu separei alguns exercícios contextualizados, onde a função quadrática ela está dentro de algum contexto do nosso cotidiano. Nosso primeiro exemplo não é uma contextualização em si, mas eu só separei esse exercício porque eu quero trabalhar com vocês alguns exercícios de fixação envolvendo a questão da forma fatorada. Então, notem o seguinte, a expressão que define a função quadrática f de x, cujo gráfico está esboçado é. Então, ele me dá o gráfico, e a partir desse gráfico eu quero encontrar qual dessas expressões ou qual dessas funções me representa esse gráfico. E aí, alguns elementos característicos do gráfico da função do segundo grau é o seguinte: ponto por onde corta o eixo x. Vocês podem notar que essa parábola está cortando o eixo x em dois pontos. Nesse caso, ele está cortando no ponto menos 2 de x e no ponto 1 de x. Isso me remete às raízes. Então, de início, nós já temos que o x' ou x duas linhas, tanto faz, é igual a menos 2. E a outra raiz, o x duas linhas, é igual a 1. Outro ponto interessante para a gente é o ponto por onde a parábola corta o eixo y. Esse ponto está acontecendo exatamente em menos 4. Então, o ponto por onde a parábola corta o eixo y nos representa o coeficiente c. Então, nessa situação, eu tenho que o coeficiente c ele tem que ser igual a menos 4, que é o valor em y por onde a parábola corta o eixo y. E aí, se a gente observar a nossa função quadrática, toda função quadrática é escrita na forma de f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, eu já tenho o valor do meu coeficiente c, que ele é igual a menos 4. Então, algumas alternativas já é desprezíveis, já podem ser anulados, que é no caso da letra A, porque ele tem um valor do coeficiente c igual a 4 positivo. Mesma coisa a letra B, tem coeficiente c igual a... Letra B não, desculpa, a letra C. Tem coeficiente c igual a menos 2. A alternativa E, coeficiente c igual a menos 2. E aí, nós ficamos apenas entre duas alternativas, a alternativa B e a alternativa D. E aí, com isso, vamos para a nossa resolução. Como eu já tenho as raízes, eu posso representar essa parábola através da forma fatorada da função do segundo grau, da função quadrática. Então, a sua forma fatorada ela é escrita como f de x é igual a que multiplica x menos x', que multiplica x menos x duas linhas. E aí, vamos fazer as substituições dos valores que nós conhecemos. Isso, lembrando que qualquer pergunta, tá, vocês podem fazer através do chat, ou de preferência, se tiver alguém que, se por acaso aparecer alguma pergunta no chat e eu não parar de imediato para responder, só pode me avisar, ou se não ler a própria pergunta em si, correto? Que aí eu tento tirar a dúvida, faço a correção. Então, continuando. Como eu tenho o valor das minhas duas raízes, eu vou fazer a substituição delas. Então, nós temos o seguinte, então eu tenho que f de x é igual a então x menos o x'. O x' que eu tenho ele é igual a menos 2. Então tem que aparecer os dois sinais. Que multiplica x menos o x duas linhas, que nesse caso é igual a 1. E aí, fazendo o jogo de sinais, então eu tenho menos com menos dá mais, então mais 2, então x menos 1. Agora que vem o nosso outro ponto. Nesse caso aqui, eu não conheço o valor do a, nem conheço o valor do x. Só que esse ponto por onde corta o eixo y, isso daqui me representa um par ordenado. Esse par ordenado é 0 em x, menos 4 em y. Como ele é um ponto da nossa parábola, ele tem coordenadas em x e tem coordenadas em y. E é com esse ponto que eu vou conseguir encontrar o valor do a. Porque se eu substituir o x por 0, a minha função tem que ser igual a menos 4. Ou o meu y tem que ser igual a menos 4. Que é aí que eu tenho f de 0. Eu estou substituindo o valor de x agora por 0. Então, a que multiplica 0 mais 2
que multiplica 0 menos 1. E quando o meu x é igual a 0, essa função ela tem que ter o seu valor igual a 4. Por isso que é representado pelo coeficiente 4, não, igual a menos 4. É representado pelo valor do nosso coeficiente c. Então, substituir na forma fatorada o valor das raízes, que é os pontos de encontros no eixo x. Além disso, substituir mais um ponto. E nessa situação aqui seria o nosso coeficiente c. E ele acontece quando x é igual a 0, me dá um y igual a menos 4. Com isso, eu consigo encontrar o valor do a. Então, eu vou desconsiderar essa primeira igualdade e vamos trabalhar somente com essa. Então, eu tenho que a 0 mais 2, 2, vezes 0 menos 1, menos 1, que é igual a menos 4. Multiplicação. Então, eu tenho a que multiplica 2 vezes menos 1, menos 2, que é igual a menos 4. E agora, isolando o valor do a. Então, menos 2 está na multiplicação. Então, vai passar para o outro lado da igualdade a sua operação inversa. E nesse caso, a operação dele é a multiplicação. Então, eu tenho menos 4 dividido por menos 2. E com isso, eu tenho que o valor do a é igual a 2. Então, já encontramos o valor do a. Nesse caso, a igual a 2, né? Jogo de sinais, menos com menos mais. Então, 4 dividido por 2, 2. Esse daqui indica o valor do coeficiente a. Se vocês analisarem as duas alternativas, eu tenho que na alternativa b o coeficiente a era 1. Já na alternativa d, o valor do coeficiente a é igual a 2. Então, que condiz com a nossa resposta. Então, a nossa resposta correta seria a alternativa d. E aí, só para ficar em cargo de resolução, vamos concluir ela. E aí, aonde que eu vou concluir? Esse valor de a, eu volto e vou substituir exatamente nessa linha. Porque agora eu já tenho o valor do a. Como a é igual a 2, não é conveniente mais deixar ele como 2. Então, vamos continuar. Então, continuando, vocês vão ter f de x, que é igual a 2, valor do coeficiente a, que multiplica x mais 2, que multiplica x menos 1. E aí, fazendo a distributiva. Então, f de x, multiplicação por 2. Então, 2x mais 4. Tudo isso que vai ter multiplicado por x menos 1. E aí, continuando, também eu tenho a distributiva, então esse 2x tem que multiplicar o x e tem que multiplicar o menos 1. Então, 2x vezes x, 2x ao quadrado. 2x vezes menos 1, menos 2. 4 vezes x, 4x. E 4 vezes menos 1, menos 4. E aí, conseguimos concluir a nossa resposta. Então, 2x ao quadrado, semelhantes. 4x, aqui, ó. Vou fazer uma pequena correção, aqui é 2x, hein? 2x vezes menos 1, menos 2x. Então, menos 2x com mais 4x, mais 2x, menos 4. E dá exatamente a nossa alternativa